Tiago 4:3, que é o texto base que nós estamos lendo aqui, Tiago 4:3. Esse é um texto base que nós estamos usando, já está correndo o tempo já, para quem está em casa. Amém? Tiago 4:3 diz assim, se você quiser ir anotando, marcando, abrindo Bíblia, fica muito à vontade. É só um texto só que nós vamos ler, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Em algumas traduções diz, em vossos próprios deleites. Querido, pedistes mal e nada. Então, não existe esse ditado, pedir mal e receber mal. Quem pede mal não recebe nada, nem mal nem bom. Então não existe essa falácia dentro da Bíblia. Então existe um jeito certo de pedir. Existe a maneira certa de pedir. E a oração mais forte que existe não é uma oração baseada nas emoções, não é a emoção humana, que é aquela oração baseada no seu estado de espírito, de alma, não vou falar nem espírito, né? Seu estado de alma, você está emocionalmente tocado, fragilizado, né? Com aquela emoção à flor da pele, e aí as pessoas, só baixa um pouquinho o fundo, obrigado querido, está ótimo. Aí você faz aquela oração, e é uma oração que Deus ouve, mas não é uma oração tão poderosa, tão eficaz, porque está baseada nos seus sentimentos. Existe oração que é feita baseada na dor do momento. É um ente querido que está fazendo você sofrer, e aí você ora baseado na dor daquela enfermidade, baseado na dor daquele momento que você está vivendo, daquela dor que você está passando, daquela separação, daquela angústia. Essa oração tem resposta? Tem, mas ela não tem uma eficácia tão profunda. Existem orações que são feitas com base racional, existe uma racionalidade, pela razão você acha que tem que receber, até certo ponto Deus responde. Agora o compromisso com Deus em responder a sua oração é porque ela está baseada nas Escrituras, é chamada de oração escriturística, oração bíblica, oração que está alinhada com a perfeita vontade de Deus. Tem gente que estuda a Bíblia e é uma bênção, mas bom mesmo, melhor do que estudar, melhor do que meditar, é conhecer o Deus da Bíblia e não conhecer a Bíblia de Deus. Diga, eu quero conhecer o Deus da Bíblia e não a Bíblia de Deus. Então a Bíblia, querido, nada mais é do que a pessoa de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Eu quero conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, existem N tipos de oração. Como a gente já falou um pouco a semana passada, falamos de orações que elas não têm força. Orações que não chegam lá. Agora, tem a oração sim, que Deus responde e que Deus não responde. Falamos semana passada de que trava uma oração de homem é quando marido e mulher não estão em concordância, a briga, a discussão dentro de casa. Essa oração Deus não responde. Há uma barreira espiritual quando há desacordo dentro de casa. 1 Pedro 3,7 fala sobre isso. Só não vou ler e explicar porque eu preguei semana passada. Oração, querido, contrária. Já ouviu falar de oração contrária? A oração que alguém pede com malícia, com ódio ou com senso de vingança. Oração contrária nada mais é uma oração que foge daquilo que Deus tem, dos princípios da fé cristã. Essa também Deus não responde. Agora, entrando em matéria nova, o que você tem que entender, que você tem que aprender a perguntar para si mesmo: será que a oração que eu estou fazendo, será que a oração que eu estou fazendo hoje, que eu estou pedindo, glorifica a Deus? Pergunte para você mesmo. A minha oração, seja por namoro, seja por casamento, seja por salvação de alguém da enfermidade, essa oração glorifica a Deus?
só traz paz para o seu coração, só traz resposta para você. Outra pergunta que você tem que aprender a fazer antes de orar. A minha oração vai gerar crescimento para o reino de Deus? Porque de repente você pega um carro, mas seu carro, pede um carro para Deus, pede a transformação de marido, igual eu vi uma vez uma irmã falando para a Ana, que ela queria que o marido dela parasse de beber. E a Ana falou assim, nossa irmã, não estou a fim de orar por isso. Minha esposa falou para ela, eu não quero orar por isso, porque a oração da senhora é muito gananciosa, a senhora é muito egocentrista, né? A oração para a senhora é só para tirar a pedrinha do seu sapato. A senhora não aguenta mais ver ele bêbado, então a senhora quer que Deus livre, tira ele da bebida. Agora, se a senhora pedisse a salvação dele, as outras coisas não seriam acrescentadas? Então quer dizer que era uma oração voltada só para ela. Por que você acha que em 1 Samuel capítulo 1, de versículo 8 a seguir, que Ana estava triste, não comia, não bebia e tal? Por que você acha que a oração de Ana demorou mais de 20 anos para ela engravidar? Porque ela só queria ter um filho para mostrar para Penina. Era uma oração voltada para ela. Agora, quando ela fala, se tu me deres um filho, a ti eu darei. Então, o que acontece? A oração dela estava alinhada para o crescimento do reino. Tirar o vício era só para o homem melhorar para ela. Agora, a salvação dele ampliava o reino de Deus. A sua casa, porque você não aguenta pagar aluguel, é para você economizar. Mas será que lá dentro vai ter um núcleo? Vai salvar vidas lá dentro? Então é para o reino de Deus. Sua oração é para o reino. O seu carro, uma bênção, Deus quer prosperar você. Mas esse carro, de alguma forma, irmão, tem irmãos na igreja que Deus dá para eles o carro do sonho dele. Quem quer o carro do seu sonho? Irmãos, se você falar para Deus, Deus, se o Senhor quiser me dar o carro dos meus sonhos, Deus vai te dar. Mas será que esse carro vai servir para buscar uma irmã que não tem automóvel? Às vezes aqui na igreja a gente pede para irmãos, tem uns irmãos que falam assim, quando alguém fala assim para mim, pastor, Deus me deu o carro do meu sonho. Eu falei, deu? Então dá o seu nome aí. Eu já falo assim. Porque quando os pregadores virem, você já vai buscar de graça com a sua gasolina, vai e busca. Nem me pede gasolina. Pronto, você já busca pregador. O carrão dele já vai buscar pregador. Porque não quebra na estrada. Porque nós vamos buscar pregador e quebrou o carro na estrada. A vergonha. Verdade, irmão. Aconteceu isso. Foi na última conferência nossa. Então você deu um carrão para você, bonitão? Deixa eu ver. É bom, é bom. Busca o pregador com a sua gasolina. Paga pedágio, vai. É porque se Deus seu carro é para o reino, você está buscando alguém que vai alimentar a igreja. Não é verdade? Não estou falando isso só para você fazer isso, mas se tiver, já me apresenta depois. Amém? Mas eu estou dizendo o quê? Que o que você pede para Deus, abençoa o reino. O reino, uma senhorinha, sabe? Igual ontem mesmo, uma menina falou, pastor, me leve embora, uma jovenzinha, né? Aí eu falei, a Tânia ali, pede para ela ali. Faz assim, Tânia. Aí a Tânia levou ela lá no Santa Terezinha, né? Ainda eu falei, deixa na estrada, deixa na ponte ali, tá bom. Aí não, vou levar lá. Quer dizer, o que Deus deu para ela glorificou o reino, a menina ficou grata. De repente ela deu um conselho para uma jovem, uma palavra. Você quer prosperar só para usufruto ou é para crescimento do reino? Tem pessoas aqui na igreja que falam assim, Deus, o Senhor precisa me enriquecer. Prosperidade é uma coisa, enriquecimento é outra, tá, gente? O Senhor precisa me dar tesouros escondidos e riquezas encobertas, porque eu preciso fazer isso na tua obra, está no meu coração. Aí seu coração arde não para você ter, mas de repente, sabe, fazer aqui uma creche não, que não é muito a minha pegada, nem da igreja nossa, mas uma pré-escola. Vou dar uma pré-escola para a igreja. Um pastor Jackson pregou aqui, que mensagem, que é aquilo também, né? Irmão, Bruno Monteiro está em Lins. Quem gostaria que ele pregasse hoje à noite, no meu lugar? É uma oportunidade, quem gostaria? Quem gostaria? Quem não gostaria? Eu gostaria também. Então vamos colocar ele hoje à noite? Então aplauda o Senhor.
Amém? O voo dele só vai sair amanhã. Então o que acontece, gente? Olha só. Lembrei. O pastor Jacques falou, subiu a gasolina muito na Inglaterra, mais que no Brasil. Aí uns 2 irmãos falaram assim, Deus, se o senhor me prosperar na Copa do meu país, os jogadores, eu vou abastecer o carro de todo mundo dessa igreja aqui uns 3 meses. Aí 2 Deus abençoou. Eles abasteceram os carros dos irmãos da igreja por 2 meses e depois deram mais condições para o pastor abençoar o carro mais de umas 400 pessoas que quiserem ir para a igreja. Quer dizer, a riqueza para fazer. O cara é um craque dos craques, aqueles grandes de futebol da Inglaterra. Aqueles caras, não vou falar nome aqui não, que você vai assustar, que você conhece. E está na igreja dele. Mas pediu isso para Deus e Deus honrou. Não porque ele precisa, porque um jogador desse nem precisa, é o que ele já vive. Mas ele sentiu de fazer uma aliança. Então a riqueza dele foi para a glória de quantas pessoas que não viria. Que às vezes trabalham o dia inteiro. Ainda mais os de língua hispana, né? E ele ajudou tantos brasileiros. Então quer dizer que você pediu pro reino e para o seu uso e fruto. O reino cresce e você usa e desfruta daquilo que Deus deu para a glória dele. Amém? A sua oração, ela favorece outras pessoas. Aqui eu coloquei ajuda. Mas não gosto da ajuda, eu gosto de favorecer. Gosto dessa palavra. Né? Igual, ou tem uma outra palavra que eu gosto, é desencadeando. Eu gosto dessa palavra de cadeado, desencadear. É vidas, né? A sua oração, ela favorece outras pessoas. Gênesis capítulo 18, quem aqui é intercessor sabe. Eu vou falar com o João, para o ano que vem a gente ter uma conferência, uma imersão de intercessão. Vou colocar mesmo intercessão em chamas, tá? E tem um pastor que eu nunca vi alguém pregando de intercessão, rapaz novo. Eu nunca vi tanta bagagem para falar sobre intercessão. Irmão, o que é intercessão? Não é briga, é choro. Não é luta com o diabo. É chorar nos pés de Cristo. É trazer Cristo para a sala. Em Gênesis 18 fala sobre isso. O Abraão não orou para Deus salvar Ló e sua família. Abraão orou pelo amor de 50, pelo amor de 30, pelo amor de 20, pelo amor de 10. Foi uma oração que favorecia outras pessoas e não só gente da família dele. Quando chega alguém falando assim, pastor, ora para o meu parente que está doente, aí eu oro. Mas o senhor ora nas orações da noite, aí eu, nas minhas madrugadas de oração, eu não oro só pelo parente, eu cito o nome da pessoa, mas também digo, Senhor, naquele hospital tem tanta gente precisando de oração, tanta gente nas últimas, tanta gente ali. Então, quer dizer, a minha oração não favorece só uma pessoa, favorece outras pessoas. Será que eu estou pedindo, me ajuda a crescer espiritualmente? Quem aqui pediu um emprego para Deus? Não estou falando de trabalho, estou falando de emprego. O emprego para Deus e Deus deu e isso afastou ele da igreja, das atividades, de Jesus, porque ele não tem mais tempo. Então quer dizer que o seu pedido foi por você e o Pai te ama tanto que ele te deu, mesmo sabendo que você ia se afastar do que ele colocou como prioridade para você. Só que você vai ser um homem que vai viver uma vida terrena bem-sucedida, mas mais cedo ou mais tarde, a cruz vai ser pequena, porque o que Deus te deu, se afastou você dele. Ah, mas não me afastou de Deus, eu estou firme com Deus. Não existe Cristo sem igreja e igreja sem Cristo. Porventura Jesus está decapitado, porque ele é a cabeça e o corpo somos nós. Então o que Deus te dá tem que te aproximar dele e da obra dele. E se está te afastando, o que você tem que fazer? Olhar para essa situação, se colocar em ordem a sua vida, porque mais cedo ou mais tarde esse castelo pode desmoronar. E aí você vai ter percas eternas. Então está vendo como a oração é séria? Isso são perguntas. Agora, tipos de oração. Diga comigo, tipos de oração. I love you.
Amém. Tipos de oração. Diga comigo, oração de adoração. Tá vai, me acompanha aí o pessoal da mídia. Salmo 113. Eu não gosto do 13, mas aqui vocês entendem. Salmo 113, versículo 1 a 6. Querido, a oração de adoração é uma oração baseada, olha só, nas grandezas de Deus. Tem gente que acha que oração de adoração é louvor. Louvor faz parte da oração de adoração, que louvor é elogio, né? É elogiar. Mas a oração de adoração, louvor faz parte. Mas você, de repente, nem todo hino é para a glória de Deus. O menino levita sabe disso. Existe o hino, são 3 tipos de hino, né? O cristocêntrico, depois existe o hino, eu não sei o nome teologicamente, voltado para a humanidade e Deus, como é que é? Me ajuda aí, pessoal do louvor. Não, esse é a forma simples, né? Mas teologicamente tem um nome, eu não me lembro, né? Que são 3 níveis, além do horizontal, do vertical, são 3 níveis de louvor. O hino cristocêntrico é um hino que engrandece a pessoa do Cristo. Depois tem um hino voltado para Deus, né? Eu não me lembro, depois os meninos me falam. Você vai adorar o Senhor. Quer ver um hino que não é cristocêntrico? A sua vitória vai ter o quê? O hino é para você, irmão, não é para Deus. Obrigado. Tem um hino cristocêntrico, egocêntrico e o terceiro eu não me lembro. Antropocêntrico. Fica de pé, filha. Aplauda o Senhor pela vida dela e a vida dele ali. Vocês estão... uau! Esses são os 3 níveis de hino. Eu sabia, só esqueci, né? Eu já sabia também. Vamos lá ver se vocês sabem. Vamos lá? Cristocêntrico, egocêntrico e antropocêntrico. Então, querido, depois vocês estudam aí. E o que eu quero dizer para você? Que quando você vai cantar um hino cristocêntrico, você engrandece a pessoa de Cristo. Sua vitória vai ter sabor de mel, é um hino egocentrista. É um hino para você, para o seu ego, para você. Voltado para você. Agora, quando você diz assim, ó, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Olha só, adorou ao Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Só as mulheres, Senhor, vai. Só as mulheres. Te agradeço. E os homens entram. Os homens. Eu te agradeço. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Aí você para e está prestando um culto de adoração. Aí você começa, Senhor, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, obrigado. Obrigado, aí você começa a glorificar. Você começa a exaltar os atributos divinos. Aí você começa. Aí, por isso que louvor faz parte de um tempo, oração de adoração. Você vai falando, agradecendo, se envolvendo. Esse é um tipo de oração.
Oração de confissão, Salmo 32, 1 a 5. Oração de confissão tem que fazer parte da vida do cristão. A oração de confissão é o momento que você vai refletindo, se arrependendo de quem você deveria ser, mas não está sendo. Dos pensamentos, dos desejos, das vontades que você está sendo formada dentro do teu coração e não era. Dos pecados, das palavras, você vai, sabe, de algumas coisas que você sabe que você não está legal. Às vezes, tem homens que não aguenta ver um rabo de saia e já quer olhar. É verdade, é verdade. Começa, às vezes, não consegue olhar para uma menina que já quer, ai, uma menina bonitinha, vai olhar. Não aguenta. Então, quer dizer, ele tem que confessar isso para Deus. Outros que estão nos filmes sensuais ou eróticos e pornográficos, Senhor, eu me errei, eu estou aqui. Aí você vai ter um tempo de oração, não é só, ai, me perdoe, meu pai, eu errei, eu fiz isso, não deveria, amém. Vou parar, irmão. Estou falando de oração. A palavra oração significa o quê? Diálogo. Reza é monólogo. Então é um tempo de diálogo pela sua vida de pecado. Vou repetir. É um tempo de diálogo pela sua vida de pecado. Pecado. É verdade. Você tem que ir conversando com Deus, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu não deveria, mas eu não consigo. Eu ainda caio nisso, sabe? Eu caio nisso, eu sou muito carniceiro, eu não aguento ver uma mulher assim, meu Deus, eu sou carniceiro. Tem que ir falando, irmão. A menina, ai, Deus, eu gosto só de mostrar minhas curvas, eu gosto de mostrar minhas polpas, eu gosto de mostrar o rego do peito. Eu tenho que falar, você quer se mostrar. Eu não aguento, eu tenho que mostrar. Você tem que levar isso em oração. Amém? Desculpa, seio. Mama. Amém? Então tem coisas que você tem que levar diante de Deus. Senhor, eu gosto de um calote. Rapaz, eu não gosto de pagar minhas contas. Eu pego dinheiro e falo, vou pagar nada, trabalhei, vou pagar, vou guardar. Seu nome está no livro da vida, não é para estar em protesto. Caloteiro. Uma pessoa gosta de dar um calote, gosta de dar um golpinho, né? E é crente, aleluia, 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 mas dou golpe. Que aleluia, irmão. Você é pecador, rapaz. Você deve, você paga. Só que você tem que levar isso diante de Deus. Senhor, me ajuda. Não é me livrar das minhas contas, não. É da minha índole de golpe. Porque tem gente que não liga, não. Toca a vida normal e está devendo. Deus sabe. Deus sabe mesmo, viu? Você não prospera nunca. Você não prospera. Para você é só o pão de cada dia. Olha lá. Então, quer dizer, você tem que levar isso em oração diante de Deus. Fala, Senhor, muda isso em mim. Me ajuda a colocar minha vida em ordem. Eu estou falhando com alguma pessoa. Eu estou falhando. Eu lembro de uma vez que estava eu e o Mauri orando. E eu não sei se foi ele ou fui eu. Acho que foi o pastor Mauri que teve uma linda revelação. Que ele sonhava que estava eu e ele roubando um banco. Tudo de luz. Você lembra? Faz uns 10 anos isso, né? Ou mais, né? Acho que uns 14 anos. A igreja tem 16. Uns 14 anos atrás. Por que eu lembro ainda? Porque mexeu comigo essa visão dele. Eu falei, eu estou roubando um banco? E você também? Vamos orar. Comecei a orar. Rapaz, Deus deu uma visão para mim. Eu vi um monte de envelope, que eu ia na Deus e Amor, porque lá eles pedem 5 vezes a oferta. Na época, né? Hoje não. Mas na época eles pediam muita oferta, passava envelope. E eu ia lá, estava começando e pegava, passava daí, aí guardava na Bíblia envelope, e guarda na Bíblia. Aí quando ele falou que eu estava roubando o banco, Deus falou assim, é os envelopes que você catou e não me devolveu. Você fez aliança, não foi com a igreja não, você fez comigo. Eu falei, misericórdia. Saí catando envelope, tinha um envelope do livramento, lembra? Estava em cima do telhado. E aí eu falei, deixa lá. Eu estava arrumando as teias, quebrava a teia. Falei, dá o livramento, esse telhado uma hora cai. Coloquei o envelope lá. Eu era desse louco mesmo assim. E eu catei lá todo já destruído, coloquei lá. Tive que ir no banco, entrar no especial. Peguei todos os envelopes, fui colocando uma oferta. Fui lá na Deus e Amor, falei, está entregue.
Pelo amor, eu não roubo mais nada. Tinha uns 12, 15 envelopes em casa de oferta. Tive que entrar no especial, acabei com a minha conta, depois fui pagando aos poucos. Mas fui lá e devolvi para Deus. Meu caso está resolvido, eu, Mauri. Pelo menos estou livre, agora é com ele. Aí nós fomos orar, eu falei, Mauri, meu já acertei o seu. Aí Deus revelou que ele devia R$ 50 para uma oficina mecânica de moto na cidade. E eu falei, Mauri, você está roubando, é o irmão da igreja. Ele falou, rapaz, eu devo assim, assim, assim. Fazia alguns anos, né? Ele esqueceu até. Mas o dito cujo do irmão botou o Mauri no altar de Deus. Falou, vai me pagar esse miserável. Irmão, Mauri perdeu casa por causa dessa oração do irmão. E bem feito. Para ele e para mim, quem mandou defraudar o justo? Irmão, você pode dever para banco, mas para crente você não deve não. Porque crente vai colocar você no altar e Deus vai julgar a sua causa. E você vai pagar é para Deus. Deus vai te catar. Deve para quem quiser, menos para crente. Irmão, vende chinelo, vende sua roupa do corpo, mas paga o crente. Anda de a pé, mas paga o crente. Porque se você deve um crente, e se crente levar você no altar, obrigado querido, no altar, você já era. Foi o que aconteceu com o pastor Amauri. E aí o Mauri foi lá, tremendo, pagou o homem. Pagou o homem. O homem falou, está aqui o caderno de oração que eu levava você no altar. E eu te recomendo, quem te deve, leva no altar. Vai ver se não paga. Ou paga ou está perdido. E não é oração contrária não. É oração chamada de oração de juízo. Deus pesa os dois na balança. É sério isso. Irmão, teve líder aqui da nossa igreja que ficou 2 anos sem subir no altar, porque devia. Só pregava em alguns cultos sem subir nesse altar, porque devia para a gente da igreja. Eu falei, cara, não tem jeito. Sabe o que ele falou? Faz um voto. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um voto, você vai dar um cheque borrachudo para Deus. E aí fala, Deus, está aqui, ó, mas não tem contas. Mas se o Senhor me honrar, irmão, ele pagou, é todo. Tem gente que ele devia que está só assim para mim, ó. Né, irmão? Olha lá, tá assim. Não olha não, não olha. Vocês olham, hein? Aí pagou, irmão. Ó, Deus acertou a casa desse irmão, deu um carro de mais de R$ 100 mil para ele. E o salário dele subiu. E ele não trabalha. Ele não trabalha, não tem horário de trabalho. Ele trabalha 2, 3 vezes por semana. E ganha muito que você nem imagina, que eu não posso falar aqui. Sabe por quê? Se acertou, isso é sério. Se acertou. Então, quer dizer, tem coisas que você não tem que ser colocado em juízo. O Mauri pagou lá, irmão, Deus abençoou ele com uma casa, ele ganhou do seu pai na época. Ele ganhou, a casa que ele perdeu, ele ganhou uma nova casa. Ganhou, dado, presente. Ganhou uma casa. Depois ele conseguiu um barco, que ele tinha desejo de ter um barco, eu lembro. Ele conseguiu 2 carros, um Fusquinha que ele tinha, que ele usava só para pescar. Lembra, Mauri, do Fusca? Né? E aí Deus foi honrando ele, porque ele levou em oração, Deus respondeu e ele se ajustou. Eu estou falando da parte de dívida, mas pode ser em outras áreas. Se você se colocar no altar em oração, confessando, Deus te ajuda, é isso que eu quero dizer. Amém? Que Deus abençoe para você que está em casa. Um abraço, aplauda o Senhor. Fica com Deus. Tchau, gente.